Pequei contra o Senhor. Quantas vezes na sua vida você já disse essa frase? Já parou para prestar atenção nisso? Quando você confessa o seu pecado ao Senhor, que frase que você costuma dizer? Como você costuma enxergar o seu pecado? Ah, eu tive um deslize, tive uma queda, cometi uma falha e vacilei. Dependendo da forma como você encara, lida, enxerga o seu pecado, os resultados serão diferentes. Se terá realmente um verdadeiro arrependimento ou não. Já parou para prestar atenção nisso? Se não, vem com a gente vai trocar ideia sobre isso depois da vinheta. Fala galera, mais uma sexta-feira aqui, 20 horas, e nós aqui de novo no programa Vida Pura, no canal da Telmídia, aqui nos estúdios da Comev em São Paulo. Glória a Deus, uma trajetória que tem sido trilhada aí e creio que Deus tem tratado os nossos corações a respeito. E hoje a gente vai conversar sobre algo muito importante, sobre como você realmente encara, enxerga, lida com o seu pecado. E quais são os resultados que vem de acordo com a forma que você interage com essa situação. Mas, claro, antes que a gente fale desse assunto importante, eu vou te convocar agora, você que é chefe de família e quer ter um conteúdo dentro da sua casa, que realmente trabalhe o coração dos seus filhos, trabalhe o coração da sua esposa, você que é mãe, e em vez de ficar assistindo talvez programas que não vão te acrescentar em nada, só vão atrapalhar a sua vida, atrasar o seu tempo, tenha o streaming da Telmídia dentro da sua casa. Dependendo de como seus filhos e você interage também com aquilo que você consome de conteúdo, e aí, como é que tá? Como é que tá a situação do seu cérebro, da sua mente, da sua vida? Então tenha plataformas de streaming dentro da sua casa. E se você, meu irmão, você, minha irmã, é produtor de conteúdo também, quer ter uma estrutura top para gravar aí, talvez um curso que você quer, assim como a gente está aqui gravando esse podcast, você quer ter talvez o seu podcast, que fale de coisas que vão ser geradoras de transformação na vida de outras pessoas, venha e use essa estrutura também da Comev, está ao seu dispor. Na descrição você vai entender como fazer isso, tá aqui também o site para você entender como fazer isso. E os estúdios da Comev podem te ajudar nesse sentido, seja você vindo aqui ou a Comev indo até você para te ajudar nesse sentido, ok? Mas bora lá, Vitor, mais uma vez, cara, glória a Deus, a gente foi abençoado pela sua história, pelo seu testemunho aqui na sexta-feira passada. Amém. E estamos aqui de novo, passou-se uma semana. E, cara, algo que eu tenho meditado bastante é como a gente encara realmente o nosso pecado, cara. Como a gente enxerga o nosso pecado. Porque, assim, tem uma frase que nós, pecadores sexuais, né? Eu digo nós porque, por mais que a gente tá andando em liberdade, a gente gosta de deixar bem enfatizado essa realidade de que, como Paulo disse, aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia. Jesus disse também, né, lá em Lucas, olha, vigiem, orem, né? Então, a gente tem que estar com a guarda levantada e não dizer, estou liberto, não sofro mais disso, não. Até o final da vida nós teremos lutas, mas agora a gente está aprendendo como lutar. E aí é que tá, cara, aprendendo como lutar. E isso tem sido recorrente, digamos assim, no meu coração, porque uma frase que a gente dizia muito, pelo menos eu falava muito ela, eu tive uma queda. Eu também. Falava isso aí. Um deslize. Aconteceu. Vacilei, eu tô aqui de novo, tô aqui de novo no sofá da sala, ou no vaso sanitário, aqui no banheiro, vi pornografia, me masturbei, vacilei de novo, cara. E, cara, não é só um vacilo, E aí, com o passar do tempo, né, na trajetória do Vida Pura, a gente foi se educando nesse sentido. A gente vive o programa de renovação da mente, então é literalmente uma renovação da forma como você enxerga as coisas, da sua ótica em relação a tudo.
E a gente entendeu que, muito mais que tive uma queda, o conceito certo, né? A frase correta, não de uma forma engessada, mas de uma forma sincera, é: pequei contra o Senhor. Sim. Só que, cara, vamos pensar comigo, Vitor, na frase pequei contra o Senhor. Qual que é a parte mais importante dessa frase, cara? Pequei ou contra o Senhor? Já parou pra pensar nisso, cara? Cara, teve uma época que você chamou a gente a essa reflexão na base. Eu lembro disso. Porque era justamente assim, eu caí, eu tive uma queda, aconteceu, e era aquele clima meio melancólico, né? Que não gerava bem uma mudança. Como se a gente fosse vítima. Tipo, putz, você não sabe o que aconteceu comigo. Oh. Eu tive uma queda. Mas a gente esquece justamente o que você falou, contra o Senhor. Ele é o verdadeiro afetado no nosso pecado. Verdadeiro ofendido, né? Ofendido, obrigado. E você trouxe uma analogia legal uma vez, que é aquela de você vai fazer um trabalho na escola, na faculdade com seu amigo. E vocês têm esse grupo, e aí vocês já estão com tudo combinado, tudo acertado. E aí, assim que você sai, um outro grupo te chama e fala: você não quer entrar pro nosso trabalho? Ele já tá quase pronto, ele é melhor, você não tem muito o que você precisa fazer, é mais fácil, é nota garantida. E aí... Mamão. É fácil. E aí seu amigo chega, o que uma pessoa normal faria quando vê isso? Bora. Bravo. Então, uma pessoa normal diria: bora, vamos, mais fácil, eu quero. Mas aí seu amigo chega, normal, que a gente acha que ele vai acontecer, ele vai entrar e ficar bravão com você, fala: mano, como é que você faz isso comigo? Claro, traíra, né? Então, a gente combinou e você faz uma coisa dessa comigo. Mas Deus, ele não é assim. Deus, ele olha para essa situação e ao invés de te acusar pelo que você fez, ele gera uma situação para que você possa escapar. A Bíblia fala, né? Quando a gente é tentado, Deus é quem gera o escape. Ao invés dele falar: olha como você é mal, olha o que você está fazendo, olha como você está me afetando com o que você faz, olha como a sua maldade. Deus vai criar uma situação para que você possa lembrar: não, é verdade, eu já combinei. Eu já tenho uma coisa fixa, acertada aqui, eu não posso trair essa outra pessoa. Esse é o Deus que a gente vive ofendendo. É o que a gente fala, que é buscar ter o compromisso verdadeiro com Deus, né? E aí é que tá. Porque nesse compromisso verdadeiro com Deus, eu preciso entender algo que a gente às vezes passa anos na igreja e não entende. A gente acha que... Porque no fundo, vamos lá na prática, Vitor, a gente acha que tudo é sobre nós. Por que eu tô falando isso? Por exemplo, o porquê que eu me sinto culpado quando eu tive uma queda. Quando eu peco, na verdade. Quando eu peco contra o Senhor. Por que eu me sinto culpado? Por que eu me sinto chateado? Porque, querendo ou não, traz aquele piano de culpa, aquele mal-estar, aquele negócio de tipo... Pô, mano... Mais uma vez. De novo, cara. Eu prometi ontem que não faria isso. Tô aqui de novo e tal. E isso por quê? Porque a gente ainda está vivendo como se as coisas, como se o mundo, como se a vida, como se tudo fosse sobre nós, como se tudo girasse ao nosso redor. E aí, a coisa mais revolucionária que Deus tem tratado em nossos corações é que, cara, nada é sobre nós. É tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Até o nosso pecado é sobre Cristo. Exatamente. E aí é que tá. E por isso que eu fiz a provocação lá. Qual é a parte mais importante da frase? Pequei contra o Senhor. Porque você fala: mas o pequei já não tem a sua importância? Claro que tem. Mas ela é uma parte menor da importância do verdadeiro arrependimento. Porque muito mais do que eu ficar triste, entristecido, contrito pelo ato que eu cometi, eu tenho que ficar triste, contrito e quebrantado por causa da pessoa contra quem eu cometi esse pecado. Porque, olha só, cara, eu posso muito bem, né? Eu posso muito bem ficar chateado e triste numa situação que, vamos supor, eu fui na rua e aí passou uma mulher e eu cobicei essa mulher. Eu sou homem casado, e aí eu cobicei essa mulher. Eu posso ficar triste na hora, chateado, entristecido, quebrantado porque eu pequei contra a minha esposa. E não tem problema nenhum. Que bom, eu tenho que... que bom, que você bom, ama né? sua esposa. Que bom que eu fique triste por pecar contra a minha esposa. Só que eu não posso ficar mais triste, mais na bad mesmo, entendeu? Porque eu pequei contra a minha esposa do que
do que eu ficaria triste por ter pecado contra Deus. E isso me leva a entender que será que a minha tristeza pelo meu pecado, ou a tristeza da pessoa que está assistindo esse vídeo, será que a sua tristeza, para pensar, meu irmão, minha irmã, será que a sua tristeza pelo pecado que você está cometendo, pela situação talvez que você está vivendo agora, não está vivendo um processo de restauração, está aprisionado na pornografia, está ali todo dia se masturbando praticamente, será que a sua bad é porque por causa que você está nisso ou porque é contra Deus? Será que você enxerga, assim como muito tempo eu enxerguei, e creio que você se identifica, Vitor, muito tempo a gente enxergou o pecado de acordo com que ele, de certa forma, representava para nós. Sim. Mais do que eu me importar com o que o pecado representa para Deus. Será que eu paro realmente no meu dia, eu paro para meditar o que o meu pecado representa para Deus? A gente trata o pecado só como é a nossa tristeza, né? O meu pecado, ele me deixa triste. O meu pecado... É a situação que aconteceu comigo. Então, nossa, é o meu caráter, é o meu pecado, é o que eu fiz contra alguém. Mas eu sou um lixo. Se depreciando também, né? A gente esquece que, pô, se você tá se depreciando, você ainda tá pensando só em você, né? No fim das contas. Exatamente. Se o seu pecado só te leva a você, onde é que tá o arrependimento no fim das contas, né? O que isso realmente representou? Foi uma queda que vai te levar a outra ou realmente é um dia que você... Putz, a partir daqui eu vou mudar? Alguma coisa vai acontecer a partir dali ou amanhã você vai acordar e viver tudo do mesmo jeito e esperar que alguma coisa diferente aconteça? Sim. E aí dentro disso, cara, antes de eu ir para um texto aqui, eu sei que você tem um texto aí também para trazer. Você falou de ilustração, né? Vou recorrer a uma ilustração aqui para clarear as ideias. E talvez tenha alguém que fala, mas o que esses caras estão querendo dizer? Onde vocês querem chegar com isso? Cara, vamos imaginar que você é pai agora. Sim. Vamos imaginar que eu vá daqui... Agora sua filha ela é pequenininha, recém-nascida praticamente. Mas vamos imaginar que daqui a um tempo, quando sua filha tiver, sei lá, uns 3, 4 anos, eu vá na sua casa com um alicate, pegue um alicate na minha casa, vá na sua casa com um alicate. Sei que vai parecer um tanto pesado esse exemplo que eu vou dar, mas é bom esses exemplos pesados. Olá. Porque situações drásticas requerem medidas drásticas. E Deus muitas vezes vai trabalhar com a gente de forma um pouco mais, digamos, agressiva no bom sentido, mas não agressivo para matar, agressivo para curar, né? Vamos supor que eu vá na sua casa com um alicate e eu, com o alicate, arranque a unha do dedo mindinho da sua filha, sem anestesia, sem nada, carne viva. Cara, só de eu falar isso, talvez já no seu coração, você tá aqui na frente da câmera, você tá disfarçando, mas no seu coração já tá desenvolvendo um certo ódiozinho e tal, né? Vou te pegar na saída quando essa câmera desligar aqui. Como é que você fala um negócio desse? Você tá doido? Pausa a transmissão aqui um minutinho. Fala pra mim. Vai ter uma briga aqui ao vivo. Só de eu falar isso, pode gerar uma raiva no seu coração. Sabe? Uma indignação no seu coração. Sim. E aí vamos supor que você chega em casa e sua filha tá chorando, cara. E ela vire pra você e fale, olha, o Davi veio aqui e arrancou minha unha com alicate, pai. Aí você vai querer vir, no mínimo, tirar satisfação comigo. Tem uns caras que já vai vir armado já. Não vai nem querer conversar. Mas você vai vir, no mínimo, tirar satisfação comigo. Mais uns 5, 6 pra conversar com você. Pega a galera toda da base lá. Você vai vir querer trocar ideia comigo. E aí eu viro pra você e eu falo o seguinte pra você. Pô, Vitão. Mas, pô, só tirei a unha da sua filha, cara. Eu não matei ela, cara. Pra que tudo isso, cara? Pra que essa tempestade de copo d'água? Cara, se eu falasse isso, aí é que você ia querer voar no meu pescoço, cara. Putz, mano. Aí que pesa. Cara, mas é exatamente isso que a gente faz. Porque o cara que tá assistindo a gente e ele, cara, não buscou ajuda ainda, não entendeu o peso do pecado dele, cara. É o cara que vira pra Deus todos os dias e ele diz no coração dele, por mais que na boca dele ele fale o contrário, por mais que depois do pecado venha... Mas lá no fundo, cara, porque a gente não trata comportamento, a gente trata a crença. Você vai agir de acordo com aquilo que você crê. Ponto. Lá no fundo mesmo, cara, ele é como se ele dissesse todos os dias isso pra Deus, cara.
Porque no fundo ele acha que o pecado dele é um simples, um caminhão de aspas, tá? Um simples arrancar de unha de um dedo mindinho, que já doeria pra caramba. Mas, cara, o pecado é muito mais do que isso, cara. O pecado só tem um resultado: morte. Tá lá em Romanos 6:23, cara. E é o salário do pecado é a morte. Só tem um resultado do pecado: morte. O pecado só gera uma coisa: morte. Então, todos os dias que nós não nos quebrantamos, não nos arrependemos, não entendemos realmente o que o pecado significa para Deus, que é o nosso Pai, e a gente só se esbarra no que o pecado representa para nós. No momento que a gente pecou, ele representa para nós um terror. Oh, meu Deus do céu, que não sei o quê. Mas passou aquele sentimento ali, o pecado volta a ser prazeroso, atraente, a proposta volta a ser boa. Tá vendo? Então, ou seja, eu tenho que parar de encarar o pecado, enxergar o pecado de acordo com o que ele representa para mim. Porque essa visão do que ele representa para mim é muito fluida, cara. Alterna. Uma hora eu enxergo o pecado como, é só um arrancar de unha. É só um belisco. Dá nada. Aconteceu. Mas Deus sempre vai enxergar o pecado como algo que resulta em morte dos seus filhos. Morte espiritual dos seus filhos. Toda vez que eu pequei contra o Senhor, eu estava matando o filho de Deus chamado Davi no nascimento. E aí, cara, vou pro texto aqui, que teve um cara que entendeu isso. Ele entendeu isso. Claro, né? O pai dos pecadores sexuais. O símbolo da galera. Davi, ele diz o seguinte no Salmo 51, cara. Ele diz, olha, depois de pedir a Deus misericórdia, compaixão, que Deus apagasse, né, as transgressões dele, lavasse de toda a culpa, né, e purificasse ele do pecado dele, ele diz, olha, no versículo 3 do Salmo 51, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Olha só como ele encara o pecado, como uma transgressão. O que é uma transgressão? Cara, transgressão é um descumprimento da lei de Deus. Então, se você chama o seu pecado de transgressão, entendendo que ele é um descumprimento da lei de Deus, ele não é uma mera queda. Ele não é um mero deslize, cara. Ele está dizendo mais a respeito de Deus do que de você. Faz sentido? Uhum. Do que ele representa para Deus, mais do que o que ele representa para você. Então eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas. Ou seja, eu fiz o que tu reprovas. Ou seja, Senhor, eu cometi pecado. E eu estou dizendo isso não na ótica do que o pecado representa para mim, mas muito mais do que o pecado representa para o Senhor. Porque eu estou colocando o Senhor aqui como o júri que vai dizer o que o pecado é, o que não é. Se o pecado é algo aprovável ou não, se é que existe essa palavra, aprovável. Ou seja, tu reprovas o que o pecado representa para Deus. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Aí ele diz, eu sei que eu sou pecador desde que nasci, desde que minha mãe me concebeu, e eu sei que o Senhor deseja a verdade no íntimo, e no coração o Senhor me ensina a sabedoria. Então, ou seja, eu tenho que me entristecer pelo pecado, cara, pelo que o pecado representa para Deus. E se eu tenho que me entristecer pelo que o pecado representa para Deus, qual é a parte mais importante da frase? Pequei contra o Senhor. Contra o Senhor. O que o pecado é para Deus. Cara, esse texto, eu acho que uma das coisas que pesa, por assim dizer, quando você lê ele, é pensar que Davi está falando sobre condenação, que ele merece condenação, quando ele está na única posição que não poderia ser condenado. Ele é rei. Ele que poderia condenar qualquer um, né? Exatamente. Ninguém podia dizer para ele o que fazer, o que não fazer. Ele era rei da maior nação da época dele. E ainda assim, ele diz, o Senhor tem razão em me condenar. E ele só chega a essa conclusão, não é porque ele é o bonitão e que ele é o inteligente e o sábio. Até ele chegar nessa conclusão, ele estava lá no Salmo 32. Ele ainda estava agindo com o pecado dele, porque querendo ou não, ele só confessa o pecado dele depois que o bebê já nasceu. Então, ou seja, foi uma gestação inteira, mais de 9 meses aí, em que Davi ficou lidando com o pecado dele de acordo com o que o pecado representava para quem? Para ele. O pecado representava para ele de fato um peso, mas representava para ele também perca de reputação. Ia mexer no reinado dele. Pô, ele é o Davi, ele é o cara, guerreiro de Israel. Saul mata milhares, Davi mata milhões. Exato.
Entendeu? Então, assim, foram 9 meses lidando com o pecado de acordo com o que o pecado representava para ele. E, de fato, é um peso. Mas, pô, também representa para mim uma perca de benefícios. Mas eu só me arrependo realmente quando eu lido com o pecado de acordo com o que o pecado representa para Deus. E ele só entendeu isso quando o próprio Deus disse para ele o que o pecado representava. Quando o próprio Deus disse para Davi o que o pecado representava para ele, Deus. Sim. Através da boca de Natan, no texto que você vai ler aí. Em 2 Samuel 12, tá assim: o Senhor enviou a Davi, o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam em uma cidade, um era rico e outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre não tinha nada, a não ser uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e esse não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou um dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeirinha que pertencia ao pobre e preparou para o viajante. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan: tão certo como o Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natan. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel, o livrei das mãos de Saul, dei a você a casa e as mulheres do seu senhor, dei a você o povo de Israel e de Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Deus disse para Davi o que o pecado representava para ele. Perfeito. Uma quebra de, querendo ou não, uma quebra de aliança, né? Um descumprir da lei de Deus, mas também algo, para a gente fechar, que é significativo. Deus diz, o término da fala de Deus para Davi, nesse raciocínio que você trouxe, foi o seguinte: se tudo que eu te dei não fosse suficiente para você, eu teria te dado mais. Significa que, por que Davi foi para o pecado? Porque em algum momento ele creu no coração dele que o que Deus tinha dado para ele não era o suficiente. E essa é a raiz de todo o pecado. Eu só vou para a pornografia porque eu creio que o que Deus me deu não é suficiente. E aí, quando eu creio que o que Deus me deu não é suficiente, eu vou agir de acordo com aquilo que eu creio. E aí, o meu pecado, ele é uma declaração pública de que eu estou no controle agora, eu sou o Deus da minha vida agora, e eu estou virando para o Deus verdadeiro e dizendo: o meu jeito de fazer as coisas é melhor que o seu. É isso que o pecado representa para Deus. Só que só quando eu entendo isso, eu vou para o Salmo 51 da minha vida, me arrependo, peço para Deus me dar um coração puro, um espírito estável, pronto a obedecê-lo. Peço para Deus que seja devolvido para mim a alegria da salvação, que é o próprio Salvador, para que o espírito dele, né, não seja tirado de mim, que eu não seja tirado da presença dele. E algo acontece em meu coração. Eu também me torno alguém que passa a me importar com outros que podem estar vivendo na mesma situação. Assim como Deus se importou comigo, mesmo ele sendo o maior ofendido, como você trouxe na sua ilustração, ele se importou comigo para me dar um caminho de restauração. E a partir daí, a gente vai querer buscar os outros. Glória a Deus. Mas isso só acontece quando eu encaro o pecado do jeito certo. E o jeito certo é como Deus enxerga o pecado e não como eu, na minha vã mente limitada, enxergo o pecado. Amém. Como você tem enxergado o seu pecado? Como você tem crido no seu coração sobre o que o pecado realmente é? De acordo com o que ele representa para você? Meu irmão, é uma armadilha isso, hein? Porque agora talvez o pecado representa para você, quando você está assistindo esse vídeo, o pecado representa para você o fim. Mas daqui a umas horinhas, o pecado vai representar para você de novo, docinho, gostoso. Não. O verdadeiro arrependimento está quando a gente passa a enxergar o pecado como Deus enxerga. E isso só vem por meio de uma renovação da mente. É isso que estamos vivendo aqui. É isso que nós estamos chamando você também para viver. Como? Meu irmão,
Mesmo celular que talvez você usou aí pra ver pornografia. Agora você pode entrar lá no Instagram. Entra aí talvez no Instagram. Procura lá, @Ministério Vida Pura. Manda uma mensagem no direct. Olha, tenho um problema na área sexual, preciso de ajuda. Ah, não sou eu, mas meu esposo tem. Meu esposo tem problema. Quero meu casamento restaurado. Ajuda a gente aqui. Manda lá. A gente vai conversar com você e te ajudar, mostrando o que precisa ser feito. Mas se você ficar aí, não fazer nada, isso significa que você ainda está lidando com o seu pecado de acordo com aquilo que ele representa para você, como Davi ficou agindo até ser confrontado. Meu irmão, Davi foi confrontado na frente de todo mundo. Talvez você está sendo confrontado aqui, ó. Eu falando com você num vídeo. Talvez você está sozinho. Ninguém está te vendo. Olha só, você está na vantagem ainda. Você tem chance ainda de fazer a coisa certa. Ou você vai esperar Deus arrancar a sua máscara, como fez com Davi. Isso não é uma ameaça. Isso é Gálatas 6, 7 e 8, que diz que o que a gente plantar, a gente vai colher. Se a gente plantar para a carne, vai colher destruição. Se a gente plantar para o espírito, vai colher vida eterna. O que você está esperando ainda, meu irmão? Peça ajuda. Manda lá no meu @ também, @davidonascimento.mvp. Manda no @ do Vitor também, VCBonfim13. VCBonfim13. Uma outra forma também. Claro, continue sendo abençoado pelo conteúdo do programa Vida Pura nas plataformas aí de podcast que você também tem no mesmo celular que talvez você usou para ver pornografia. Olha só, a mesma coisa que você usou para pecar, você pode usar para sua transformação também. Cabe a você tomar essa atitude. E tenha, claro, também outros conteúdos também igualmente enriquecedores e abençoados dentro da sua casa, como a plataforma de streaming do Telmídia. Nós estamos aqui sendo recebidos pela estrutura do Telmídia e da Comev. Você pode ter todos os trabalhos da Telmídia também no streaming dentro da sua casa. Só mirar a câmera aí e pronto, meu irmão. Tá vendo? Tá muito mais ao seu alcance do que você acha que está. Assim como a próxima sexta-feira também está ao seu alcance de você não perder. E a gente te espera sexta-feira que vem, às 20 horas, para continuar trocando ideia. Porque nós somos o Vida Pura, não desistimos da santidade e a gente também quer que você também seja a vida pura e não desista da sua santidade também. Ok? Tamo junto, um abraço, tchau.